Oi pessoal, tudo bem? Vou conversar com vocês hoje sobre um assunto que muitas pessoas me questionam, porque na verdade a história da minha vida, ela não foi contada assim em algum vídeo inteiro, né? Eu fui gravando o canal pra vocês, que eu comecei a gravar no final de 2015, quando eu tava grávida da Bela, mas nem sabia. Foram os primeiros vídeos. E aí as coisas foram acontecendo e eu fui relatando pra vocês em vlogs do dia a dia. Então não tem assim, as pessoas que chegam hoje em dia não entendem e ficam sempre me perguntando no meu Instagram, porque eu não tenho comentários aqui, porque é o YouTube que tira. Então as pessoas ficam com muita dúvida, eu resolvi fazer um vídeo explicando pra vocês essa história de pai e de filho, essa confusão aí que vocês acham confusa pra gente, é super normal, mas então vamos explicar. Se vocês puderem, desde já deixem o like, porque isso ajuda o vídeo a ser recomendado, então deixa o like pra mim, se você puder também se inscreve aqui, que é só um clique, não custa nada pra vocês e me ajuda pra caramba. Então vamos lá, né, porque eu tenho agora 3 filhos e são de 3 pais diferentes. E as pessoas estão muito confusas com isso. E na verdade, como eu falei pra vocês, isso é um assunto super normal. Vamos lá em 2006 eu conheci o Felipe e super me apaixonei. A gente começou a namorar, depois de um tempo a gente já foi morar junto. A gente ficou um tempo junto, depois de alguns anos de relacionamento eu engravidei do Bernardo. Eu tinha 22 anos. E a gente ficou nesse relacionamento durante muito tempo. A gente foi se separar mesmo, assim, de morar separado, de separar tudo, quando o B já tinha quase 4 anos. A gente foi muito feliz, assim, juntos. Que eu era muito nova, então eu era muito inconsequente, sabe? Muito ciumenta, no final teve muita briga. Ele também era muito jovem, queria pra muita balada. Eu também comecei a trabalhar em balada em certo tempo aí do relacionamento. Também fiquei meio doida, assim, de querer sair, querer curtir com as amigas. Então acabou que não deu certo. Eu acho que mais por causa da nossa imaturidade, a nossa... a sede que a gente tava de viver coisas. Então não dá pra gente estar ali casado com um filho tão novos e precisando viver coisas, né? Porque tem coisas que a gente precisa vivenciar e curtir. E acabou que não deu certo da gente ficar junto, porque a gente, como eu falei, a gente tava numa fase da vida bem adolescentes, eu diria. Eu com esses 20 e pouquinhos, ele também com 20 e pouquinhos. E acabou que quando o B fez uns 4 anos a gente se separou. E foi muito difícil, muito difícil. Foi assim, muitos anos pra superar. Eu gostava muito dele, até hoje eu tenho assim um carinho muito grande por ele, a gente se dá super bem hoje. Mas foi difícil separar assim de imaginar, como assim, eu não vou ter aquela família que eu sempre quis, eu sempre imaginei. Isso que acontece hoje comigo não era um plano. Nunca foi um plano, aconteceu e hoje eu sou muito realizada de viver dessa forma. Mas a minha ideia era a ideia Disney, da gente casar, da pessoa casar e viver com o marido pro resto da vida, com os filhinhos. E aí quando eu tive esse baque, como assim que não vai dar certo? Foi muito difícil pra mim, muito dolorido, me humilhei muito pra ele. E ele tava em outra já, assim, outra não de namorada, mas de vida, assim, tchau, acabou. E acabou, né? E aí, durante muito tempo eu fiquei sozinha, muito triste, até que eu me relacionei com um outro rapaz, fiquei bastante tempo também, fiquei 2 anos com esse outro rapaz, e depois separou e fiquei sozinha mesmo, porque eu tive uma grande decepção e acabei que fiquei sozinha durante um tempo. Em 2014, no final de 2014, eu tava trabalhando com eventos. Foi quando eu conheci um rapaz. E aí a gente começou a se relacionar, a gente começou a se gostar muito, a gente queria se ver toda hora, sair toda hora. Ele era muito mais novo que eu, mas realmente não parecia logo no início. Tanto que ele falava que ele tinha 35 anos, ele tinha 21. E eu tinha 28. Foi muito legal o começo e tal, até que eu descobri em certo tempo, já com uns quase 3 meses de namoro aí, que ele era muito rico e a família muito preocupada do príncipe sofrer um golpe. E aí quis mandar ele pra morar fora do país pra poder ficar longe das golpistas. E aí quando ele foi morar fora do país e surgiu como bicho, assim, vamos morar junto, você estuda também, eu venho pra estudar, a gente traz seu filho pra cá também, ele estuda aqui também. E acabou que a família dele queria fazer, que era separar, acabou nos casando praticamente, né? Daí eu fui morar em Miami com ele, meu filho ia também.
Na verdade, como o B tava em período escolar, tem até um vídeo explicando isso. O B ia e voltava sozinho de avião com 6 anos, muito bonitinho. Ficava lá um tempão, eu voltava pra cá, ficava aqui umas 2 semanas, voltava pra lá. Então a gente ficou lá morando, né, 2015 inteiro. E foi, assim, no começo foi muito bom, mas foi muito complicado morar logo de cara com alguém que você tava no começo de um relacionamento. Foi muito difícil, assim, a diferença de idade, eu sempre fui mais madura, assim, e era muito complicado viver com um rapaz muito mais novo e que vem de uma família que é muito mimadinho, que é muito complicado, assim, sabe? Foi muito difícil, sabe? Eram brigas bobas. A gente acabou discutindo por muitas coisas, era muito diferente, mas a gente era muito diferente. Até que no final do ano eu descobri a gravidez. Tava grávida dele, né? Depois de 7 anos aí que eu já tinha o Bernardo. E acabou que pronto, a família falou, pronto, viu? Era golpe. Pronto, a gente tava quase que 1 ano de relacionamento. Ele sabia que eu não podia tomar nada, eu nunca pude tomar anticoncepcional, mas foi golpe. E aí foi muito difícil, porque ele queria muito que essa gravidez não fosse pra frente. E como lá parece que era legalizado, ele chegou a pagar o aborto pra poder acontecer. E aí começou a ficar insustentável mesmo o relacionamento, porque eu não queria, né, fazer isso, eu não queria cometer esse crime. E pra ele não existia outra possibilidade, não era uma forma de conversa. Acabou que ficou a família dele inteira envolvida nisso, começaram a oferecer muito dinheiro pra eu poder acabar com essa gravidez. E aí eu percebi que eu não ia conseguir mais me relacionar com ele, que eu não ia mais conseguir morar com ele, que não ia mais ter como, não tinha mais diálogo. Eu tava realmente muito mexida com essa situação toda, onde ele foi estudar. E eu voltei aqui pro Brasil escondida dele, porque senão ele não deixaria eu ir embora, tive que fugir mesmo. E aí começou a minha tortura, desde que eu fiz isso, né, acho que nunca ninguém tinha abandonado ele, tinha saído. E não era minha intenção, mas ficou insustentável mesmo o relacionamento. E aí começou uma tortura muito grande, que não é o tema do vídeo, de justiça, de umas coisas muito loucas, assim, foi muito difícil essa gravidez, foi muito complicado. Passei sozinha, né, sem recursos, sem conseguir trabalhar, porque eu tinha deixado meu emprego pra ir pra lá. Então foi muito complicado mesmo. E aí por isso que acabou que não deu certo com ele também, porque não tinha mais conversa, né. E aí acabou, e aí até aqui estamos com esses 2 homens diferentes, de 2 relacionamentos diferentes, com esses 2 filhos. E depois disso, eu nunca mais quis me relacionar com ninguém. Eu falei, pô, e eu já tinha meus 2 filhos, assim, eu tava muito completo. Eu já tinha descoberto o meu verdadeiro amor, qual que era, sabe? Minha vocação era aquela, era ser mãe, era fazer coisas relacionadas à maternidade. Eu queria ir pra parque, eu queria fazer piquenique, eu queria ficar pintando com tinta no chão. E eu me descobri ali, que incrível, né? Maravilhoso. E até quando, depois de 2 anos e meio, sem me relacionar com ninguém, mas assim, nada, nem paquera, nem nada, nem selinho, nem um beijico, nada com nenhum homem, apareceu um aí do nada, muito esquisito. Cheguei a me relacionar com ele durante 3 meses, mas assim, um cara muito empolgado, que já queria morar comigo e queria casar, ele pagou as coisas do casamento. Contratou o salão, comida, umas coisas muito loucas, assim, sabe? O cara me pediu casamento com 3 meses que me conheceu, e com 3 meses eu acabei com isso, porque eu falei, nossa, gente, que louco. Realmente, eu já não tava muito afim de me relacionar, e apareceu essa pessoa e fez esse furdunço. Eu falei, não, não quero me relacionar com ninguém, quero viver para os meus filhos, é isso que eu quero da vida. Aí voltei e continuei com os meus filhos em casa, normal, tranquilamente. E essa é a minha vida, né? Eu tenho essa vontade realmente de não me relacionar com ninguém. Eu tenho o prazer de ficar sozinha com eles, tenho o prazer de ficar sozinha também. Esporadicamente eles vão pra casa dos pais, né? Um menos que o outro, enfim, e eu gosto de ficar sozinha, eu gosto do meu momento de estar sozinha também. Mas o que eu mais amo na minha vida é ficar com os meus filhos, é fazer tudo com eles, sabe? Eu tenho prazer em arrumar o quarto, em comprar roupinha pra eles, de ensinar a escrever. É esse o meu propósito. As pessoas falam assim, mas você não vai se relacionar com mais ninguém? Eu falo assim, eu acho que vou, eu acho que mais pra frente eu vou, mas esse momento da minha vida é meu com eles. Eles são a minha cara metade, eles são a tampa da minha panela. Eu vivo pra eles, é pra eles que eu existo. E aí, como é que chegamos nesse 3º filho, com esse 3º pai, meu Deus? Esse caso não é um pai, né?
Eu quis ter mais um filho, eu queria ter 3 filhos, eu queria ter um filho próximo da Bela, eu queria que ela tivesse um irmãozinho bem perto dela, como eu sou muito amiga das minhas irmãs, assim, não sou ninguém nesse mundo sem minhas irmãs. E o B é muito mais velho que ela, e ele tá numa fase agora que distanciou demais. Quando ele era menorzinho, eles faziam mais coisas junto, mas nesse momento eles estão muito distantes, porque ele tá bem adolescente, e ela com seus 4 anos criancinha. Então, quando ela tinha 3, eu decidi fazer uma fertilização in vitro para poder realizar o meu plano familiar e dar um irmãozinho para ela. Só que eu consegui, de fato, engravidar no final do ano passado, de 2020, quando ela já tinha 4 anos e meio. E agora, de fato, estou aqui grávida de Bless. E Bless, para quem não sabe, é fruto de fertilização in vitro. Foi um sêmen que eu comprei dos Estados Unidos, veio pro Brasil. Então, no caso dela, não é um pai que fala, né? É só um doador de sêmen. E pra ela vai ser muito tranquila a forma que eu vou explicar as coisas. Eu não vou inventar historinha nenhuma, não vou falar nada. Eu falei que eu queria muito tê-la e vou explicar todo o processo, assim como a Bela participou de todo o processo. A Bela sabe o que são óvulos, a Bela sabe como tudo funcionou, eles acompanharam as injeções que eu tomei, as tentativas de gravidez, a perda que rolou. Então aqui em casa é tudo tão claro que eu acho que torna as coisas mais fáceis. Então, no caso dela é assim também, e ela não tem, né, um genitor, um pai, mas é o que as pessoas falam, assim, nossa, se ele perguntar, se ela vê os outros 2 indo com o pai e ela não ter, eu falo assim, vai ser tudo tão claro que ela vai saber que essa era a única possibilidade de vida dela. Não é que ela tinha uma família estruturada, com pai e mãe, eu tirei ela de lá e coloquei ela em mim, nessa família que só tem mãe. Não, ela não existiria, ela estava congelada lá durante muitos anos num freezer e graças a mim ela tem vida agora. Então é isso, essa história, porque meus 3 filhos têm 3 pais diferentes, essa história de vida deles, eu tenho certeza que eles se orgulham muito dessa mulher que quis tê-los tanto, né? E eu falo assim claramente com eles tudo, é claro que eu não falo mal, vocês viram que no meio dessa história tem um cara aí muito infeliz, e eu não passo isso pra essa criança, porque eu acho que faz criar um sentimento ruim. Hello. Linda. Vai pra lá agora. Mas quando crescer vai saber da história, e eu não vou estar falando mal do genitor, eu vou estar contando a história de vida, né? É triste, mas é a história de vida. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha aberto os olhos de alguém, porque na verdade a gente tem que viver sem julgamento, como vocês viram. Foi a forma que aconteceu, eu não quis mesmo me relacionar com um cara que tava querendo que eu matasse um filho meu, e eu preferi viver dessa forma do que ficar tentando, que nem com o primeiro. Poderia ficar tentando e fazendo 1000 formas e eu mudar o meu estilo de ser para poder agradá-lo e tá com ele até hoje, tá casada, mas não, eu não me anulei em momento nenhum da minha vida. Eu pensei na minha felicidade, na minha realização, nos meus objetivos, e hoje eu sou muito feliz e realizada com os meus filhos e com tudo que eu conquisto, sabe? Eu acho que às vezes as mulheres elas se prendem a um relacionamento porque elas acham que elas são dependentes do homem, porque elas acham que elas precisam dele, mas eu posso garantir pra vocês, eu me tornei uma pessoa muito mais forte e muito mais capaz de conseguir os meus objetivos quando eu me libertei. Falei, não, sou eu, seja o que Deus quiser, eu vou lá, me deu mais força. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado alguém, esclarecido vocês, deixem um like como eu falei e tchau.